com tudo que você compartilhou aqui com a gente. E eu queria chamar o nosso próximo palestrante, que é o Bruno Smirmal. Eu sempre pergunto para ele se eu estou falando corretamente o sobrenome. E tudo bem, se ele me corrigir, eu até agradeço. Ele é graduado e mestre em Educação Física pela Unicamp, doutor em Atividade Física e Saúde pela Unesp, atualmente é diretor científico na startup de medicina do estilo de vida EOLive, e é revisor do American Journal of Lifestyle Medicine e professor convidado da pós-graduação de medicina do estilo de vida do Hospital Israelita Albert Einstein. Bruno, você tem, a partir de agora, aí, uns 20 minutos, eu vou falar um oi, tá bom? Obrigada. Obrigado, Cláudia. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, dividir essa noite com vocês. Já vamos para a apresentação, para a gente não perder tempo, né? E aí, no finalzinho, a gente tem um tempo para conversar e tirar algumas dúvidas e trocar um pouquinho de experiências, tá bom? Então, vamos lá com o nosso sinal vital, atividade física. Como todos sabemos, né, estamos vivendo uma pandemia. E essa pandemia, ela está afetando, já afeta 1 em cada 4 adultos, ou seja, mais de 1,4 bilhões de pessoas, 3 em cada 4 crianças. Imaginem só. E há anos que já vivemos essa pandemia. Que pandemia que é essa, Bruno? Que coisa estranha, né? A pandemia da inatividade física, de um estilo de vida inativo e sedentário. Dentro da medicina do estilo de vida, né? Lógico, como vocês já sabem, então a atividade física ela é considerada aí uma peça-chave, uma peça essencial nessa equação da saúde. O Colégio Americano, né, e o brasileiro também, eles trazem que a atividade física regular e consistente, que possa ser mantida no dia a dia, ao longo da vida, é uma peça essencial na equação da saúde. Na prática clínica, existem dados que mostram que menos de 30% dos médicos aconselham os pacientes sobre manejo do peso, atividade física e nutrição. Nós sabemos, né, que muitas vezes outros profissionais da saúde, esses números, né, não ficam tão longe disso. E aí, qual que é o problema? Toda vez que... juntando isso com o fato de que mais de 75% das pessoas vão ao médico pelo menos uma vez por ano, e se a gente for pensar outros profissionais da saúde também, o que a gente tem aí, né? A gente tem uma oportunidade de ouro que é perdida de a gente abordar esses temas, né, dentre outros dos pilares da medicina do estilo de vida. Então, temos que, né, tentar aproveitar aí essa nossa oportunidade perdida. E dentro dessa linha do Web Meeting, que eu achei muito bom, essa proposta, por quê, né? Eu sempre também sinto que na medicina do estilo de vida, conforme, né, nós profissionais da saúde começamos a entender e querer colocar mais em prática essa conexão do estilo de vida e a saúde, na MEV nós temos, eu acho que um embasamento de evidências e toda uma lógica por trás já muito forte, mas ainda tem uma certa distância de como a gente colocar isso em prática, né? Então, de como pegar os nossos pilares e juntar tudo que a gente já tem de evidência para colocar isso em prática com os nossos pacientes, clientes e alunos. Então, né, lógico que eu vou tentar aqui trazer para vocês hoje é fazer essa ponte. E, novamente, né, parabenizo a organização do Web Meeting, que tem esse propósito. Especificamente hoje, fazer essa ponte da questão da atividade física, das evidências para a prática, tá? Trazendo ferramentas, então. Então, vamos lá. Nessas nossas ferramentas. Para a gente começar, um primeiro ponto na nossa prática clínica é a gente ter uma mudança de paradigma do que é atividade física, o que isso envolve. Então, o mais comum, eu acho que são os profissionais de saúde terem uma visão apenas do exercício físico. Aquele que a gente sai para correr, vai na academia, vai no pilates, vai no crossfit, vai na musculação. Esse a gente considera, né, o exercício físico. Então, nós precisamos primeiro essa mudança de paradigma, de sair só do exercício e ir para algo mais amplo, que é movimento. Atividade física significa movimento. Movimento, comportamento sedentário, interrupção desse comportamento sedentário, pensar nas diferentes intensidades, número de passos ao longo do dia, dentre outras coisas, tá?
Assim, a gente vai conseguir construir um portfólio de movimento, tá? Então, a gente não vai olhar só para o exercício, que nessa figura está no pontinho verde ali. O exercício, a gente faz 1 hora de exercício por dia, isso representa cerca de 6% das nossas horas acordadas. E o resto, dos outros 94% do tempo, o que a gente está fazendo? A gente está se movimentando ou a gente está em comportamento sedentário o resto do dia? Então, é muito importante considerar tudo isso, tá bom? Beleza, Bruno. Então, cheguei, paciente sentou na minha frente, como que eu consigo abordar a questão do pilar da atividade física na prática clínica? Só lembrando aqui que isso pode ser feito tanto presencialmente, né, durante a consulta, por exemplo, ou pode ser enviado anteriormente para o paciente responder, que daí ele vai chegar na sua frente, né, ou na consulta virtual, e você já vai ter esses dados com você. Então, não vai precisar gastar esse tempo fazendo as perguntas, tá? É possível fazer dos dois modos, de acordo, né, com a disponibilidade de tempo que cada um tem e quer dar, né, para esse tema. Então, vamos lá. Primeiro instrumento é o Physical Activity Vital Sign, do American College of Sports Medicine, que é bem simples. Então, 2 perguntinhas. Em média, quantos dias por semana você pratica exercícios de intensidade moderada ou vigorosa? Por exemplo, como uma caminhada rápida. Então, o paciente vai responder, né? De 0 a 7 dias, quantos? E depois, em média, quantos minutos por dia você se exercita nesse nível? Então, nos dias que você faz, em média, quantos minutos por dia? Multiplicando um pelo outro, nós vamos ter, então, a quantidade em minutos por semana de exercício aeróbio que o nosso paciente faz. Maravilha? Além disso, nós podemos incluir também uma outra pergunta, que é em relação ao exercício de fortalecimento muscular. Então, a pergunta seria nesse instrumento. Em média, quantos dias por semana você pratica exercícios de fortalecimento muscular? Como exercícios com o peso do próprio corpo, ou treinamento resistido em geral. Aí vai incluir, né, pilates, musculação, crossfit, algum outro tipo de treinamento funcional. Então, quantos dias por semana? Nesse caso, a gente pode ficar só nessa pergunta, só quantos dias por semana, se a gente quiser fazer mais curto. Se a gente quiser também expandir um pouquinho mais e ter um pouco mais de informação, a gente pode acrescentar essa outra, que é, em média, quantos dias, quantos minutos por dia você se exercita, então, nos dias que você faz fortalecimento, por quantos minutos. Mas esse é opcional, tá? Quando a gente vai pensar nas recomendações atuais, só de pensar em 2 dias de fortalecimento muscular já estaria ótimo, sem nem pensar em quantos minutos está gastando. Mas, se a gente quiser, né, aprofundar, dá para a gente fazer isso também, tá bom? Então, temos exercício aeróbio e exercício de fortalecimento muscular. Mas, como eu falei, é legal nós, como profissionais da saúde, ter essa mudança de paradigma e expandir para o nosso portfólio de movimento, que cada vez mais se demonstra importante. Então, temos o tempo sedentário. E aí, podemos usar, então, esse instrumento que a gente vai perguntar. Em um dia de semana normal do último mês, quantas horas, em média, você gastou sentado, reclinado ou deitado? Para fazer essa pergunta, eu recomendo assim, que a gente instrua, né, o paciente a pensar. Então, vamos lá, desde a hora que você acorda, o que você faz, seu café da manhã, você vai trabalhar, você sai para o trabalho ou não, seu almoço, sua tarde, sua noite. Para ele ir pensando, né, então, quantas horas será, mais ou menos, em média, que gasta sentado, reclinado ou deitado. Aqui é para considerar o dia inteiro, tirando as horas de sono. Então, sem contar o sono. Sem contar o sono, toda hora, todo o resto do tempo que você está acordado durante o dia, quantas horas por dia você passa nessas posições. E aí a gente vai ter, então, quantidade de horas por dia de tempo sedentário, de comportamento sedentário. Tudo bem? E por último, a gente, dentro do possível, né, a gente tentar ter uma avaliação do número de passos, da quantidade de passos que nosso paciente dá por dia. Então aqui, óbvio que é um pouquinho mais complicado, porque vai depender se a pessoa tem algum instrumento que meça o número de passos que ela dá por dia.
Então, hoje em dia, né, está ficando cada vez mais comum relógios, né, smartwatches, ou então aquelas pulseiras que medem o número de passos. Se o nosso paciente tem acesso a isso, ou se até a gente compra algumas, né, e tem algumas baratas, né, para disponibilizar para o nosso paciente usar por alguns dias, a gente vai ter, então, uma ideia muito melhor da quantidade de passos que ele dá por dia. Bastante importante também, mas nesse nosso portfólio de movimento. Uma vez avaliado todos esses, ou dentro do possível, né, a maior quantidade dessas informações, a gente consegue utilizar, então, um tipo de visualização como esse, um que eu gosto bastante, que é dividido, então, entre tempo de exercício em minutos por semana. Então, a gente tem ali, né, na figura de 0 até mais do que 150 minutos por semana, que seriam, né, as recomendações atuais, que aí vai entrar exercício aeróbio e exercício de fortalecimento, que a gente avaliou. Na parte de baixo, a gente vai ter o número de passos por dia, sendo que aí não existe assim uma recomendação específica, mas se a gente for pensar para população saudável, adulta, mais do que 5.000 passos tá bom, mas assim, 8.000 seria aí um número bacana, tá? 10.000 pode ser uma meta, mas acaba sendo até muito alto para a maioria das pessoas. E as evidências aí perto de 7, 8.000 são muito boas para a saúde. E temos a questão também do comportamento sedentário, que também não existe uma recomendação específica, mas a gente sabe que mais aí do que 6, 8, 10 horas de comportamento sedentário começa a ser prejudicial para a saúde. E aí a gente consegue, então, baseado nos resultados que a gente obteve na avaliação, colocar aonde que essa pessoa está. Tanto para nós profissionais, como para a pessoa visualizar de uma forma muito clara qual que é os pontos que ela está bem e quais pontos ela precisa aprimorar ou que ela pode se beneficiar, né? A saúde dela pode se beneficiar se ela aprimorar. E a gente vai ter, né, uma ferramenta fácil aí para a gente ver as prioridades, tanto no que é legal manter, porque a pessoa já está bem, como do que é possível, então, a gente trabalhar com essa pessoa. Aqui eu coloquei um caso que acho que representa atualmente a maioria das pessoas que nós vamos encontrar. Que faz alguma atividade física, óbvio, né? Muita gente não faz, então nesse ponto aí é bem variado, mas mesmo as pessoas que fazem atividade física, muitas vezes se encontram nesse quadro que elas fazem, elas têm um número de passos em torno só de 5.000, que é relativamente pouco, e elas ficam muito tempo em comportamento sedentário. Trabalha sentado, né? Então, por exemplo, inclusive é o meu caso. Faço bastante atividade física, o número de passos é bom, acabo tendo bastante tempo sedentário. Então, acho que é o cenário que a gente mais vai encontrar atualmente, seria esse. Esse daqui é só uma outra figura que está em português, que o nosso colega Breno ele fez, baseado no outro instrumento, e que eu achei que ficou bem bacana para a gente visualizar também, né, em português e utilizar. E aí, pessoal, esse é o tipo de relatório de estilo de vida que eu tinha na minha prática profissional. Como que eu fazia? Eu tinha um relatório de estilo de vida de todos os pilares e do atividade física eu utilizava esse gráfico com essas cores indicando, né, o que seria prejudicial, ali um sinal amarelo, o verde, que seria o recomendado, e o azul como sendo benefícios adicionais. E eu colocava então os resultados dos meus alunos, onde que eles estavam, no caso, a atividade física moderada e vigorosa, e uma avaliação nesse formato com essas carinhas, que eu achava que ficava bem fácil dos meus alunos visualizarem, e acabava criando aquele senso de, nossa, mas eu estou na carinha vermelha, eu preciso chegar, né, na próxima avaliação, mudar para outra carinha, dava esse tom aí, né, essa estratégia de motivação também para os meus alunos. Então, por exemplo, aqui é a mesma coisa para a questão do tempo sedentário, tá? Só para mostrar para vocês. Essa é uma avaliação também, né, muito parecida, mas é uma que eu utilizava mandando o link para o meu aluno, ele respondia e já gerava na minha planilha de forma automática, inclusive o escrito, baseado nos resultados, inclusive o escrito, já dando, né, uma dica. Esse eu utilizava quando eu tinha turmas grandes, que era difícil eu avaliar, né, um por um, dar o feedback um por um.
eu já mandava de uma forma um pouquinho mais automática, e depois tentava conversar, né, pessoalmente, lógico. Pessoal, visto tudo isso, eu gostaria de trazer para vocês, né, essa questão que eu considero aí um diferencial quase que, bom, pretensão falar que é exclusivo, mas que é muito legal da medicina do estilo de vida, que é como que a gente vai abordar e lidar com os nossos pacientes, clientes e alunos, né? Na MEV, a gente sempre fala muito isso dessa questão do walk the talk, do skin in the game, né? Skin in the game é usado no mundo mais business, às vezes, de pensar como que não tem diferença nenhuma entre nós, profissionais da saúde, e os nossos pacientes, clientes e alunos. A única diferença é que nós temos, né, alguns conhecimentos a mais específicos aí de saúde, mas em termos de colocar isso em prática na nossa vida, os pilares, nós estamos todos juntos no mesmo barco e na mesma. Então, eu acho muito legal nós tentarmos ser, dentro do possível, exemplos para os nossos pacientes. E aí, por exemplo, falando na atividade física, usar exemplos nossos e de outros pacientes também, lógico, mas usar os nossos exemplos, como que a gente está colocando isso em prática na nossa vida para inspirar, ajudar os nossos pacientes, para eles verem que nós também temos dificuldades. E como que a gente está trabalhando nessas dificuldades? Porque se a gente não está trabalhando nessas dificuldades, por exemplo, comportamento sedentário, tempo sentado. Acho que, né, a maioria de nós provavelmente fica muito tempo sentado na frente do computador ou algo assim, no tipo de trabalho que nós temos, né? Ou que muitas pessoas têm. Esse é uma dificuldade praticamente de todos atualmente. Então, como que nós estamos trabalhando nisso? Que estratégia nós estamos conseguindo pôr em prática para a gente compartilhar com o nosso paciente, tá? E aí, uma vez que a gente avaliou, como que a gente pode depois conversar sobre o tema, intervir para melhorar? Na atividade física, a gente costuma dividir o nosso tempo, então, né, a gente fala de atividade física no lazer, nos domínios do lazer, em casa, no trabalho e no transporte, tá? Nesses 4 domínios. Oi, E aí Bruno. tem esse... Sim, Cláudia. 5 minutinhos? Sim. Dá, Maravilha. 5 Obrigado. minutinhos. Tá. Essa questão de... Tem uma autora que ela traz, né, essa abordagem de oportunidades para se mexer, como sendo um presente que nós vamos dar a nós mesmos, nosso corpo, nossa mente, a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, de encontrar ao longo do nosso dia, desde que a gente acorda, nosso café da manhã, a gente vai para o trabalho, não, estamos trabalhando em casa, o que a gente faz na hora do almoço, e vai percorrendo o dia inteiro, tentando encontrar dentro da rotina do nosso paciente, do que faz sentido para ele. Então, nos momentos de lazer, em casa, no trabalho, no transporte, como que ele consegue encontrar oportunidades de movimento ao longo do dia para ele aumentar, então, esse portfólio de movimento do dia a dia dele, tá? E aí, né, a gente vai ter 1 milhão de possibilidades, né, e tentar usar o máximo da nossa criatividade possível, de novo, dentro de algo que faça sentido na vida do nosso paciente, do nosso cliente, do nosso aluno, para ele incorporar mais movimento. Então, né, alguns exemplos aí só para vocês. E um tipo de abordagem também que a gente pode utilizar é essa estratégia, né, essa ferramenta das metas SMART. Muito mais do que a estratégia em si, eu acho que é o conteúdo que é importante. Então, eu vou utilizar aqui um conteúdo, um exemplo meu, pessoal, só para vocês verem, tá? Mas isso vai ser muito particular de cada aluno, de cada cliente, de cada paciente. Então, eu vou trazer para vocês, ó, uma meta que eu chamei aí de frágil e uma meta que eu chamei de forte, tá? Então, para a gente ser, né, uma meta que seja específica. Uma meta frágil seria: eu vou fazer mais atividade física, vou trabalhar no meu portfólio de movimento. Muito, não é específica, né? Muito frágil. Uma mais forte seria, e aí esse é o meu caso pessoal, tá? Que eu fiz recentemente. Vou iniciar meus treinamentos junto a um clube de corrida. Bem específico. Mensurável. Então, uma frágil. Eu vou me esforçar para ir na maioria dos dias da semana. Agora, uma que eu considero, né, mais forte. No clube de corrida, além dos treinamentos presenciais 3 vezes por semana, eles utilizam um aplicativo para acompanhamento do professor, né? O professor acompanha, sabe se você foi, se não foi, você posta lá.
tem os treinamentos de fortalecimento que você pode fazer, tem a questão do grupo, de treinar junto, muito mais, né, mensurável. Na parte do atingível, vamos lá, uma frágil, né? Eu vou correr 10 quilômetros ou mais. Vejo todo mundo fazendo isso nas redes sociais. Então, é a minha meta. Uma bem melhor, né? Orientado pelo professor, considerando minha aptidão física atual, começarei com 2, 3 quilômetros, progredindo ao longo do tempo. E também vou fazer um fortalecimento 2 vezes por semana, para reduzir minha chance de lesão, melhorar minha experiência da corrida, para ser mais agradável. Próxima, relevante. Então, não é uma meta. Eu não gosto tanto, não tive boas experiências no passado, mas eu vou escolher corrida? Ah, porque tá na moda, eu vejo todo mundo tá correndo, então eu vou para corrida, vai. Vou tentar essa. No meu caso, né? Ela foi forte, porque quando eu corria no passado, eu gostava e me sentia bem. Porém, eu tinha dificuldade de manter a consistência sozinho e treinar bastante, né? Desmotivava um pouco. No clube de corrida, além da orientação profissional, tem uma equipe treinando junto, né? Que é algo que, particularmente para mim, me afeta bastante. Eu gosto muito de estar em contato com outras pessoas, de treinar junto, de ter essas conexões, tá? Sem contar tudo que a gente está incluindo dos outros pilares nessa experiência que a gente pode fazer com o nosso paciente, né? Aí uma frágil de questão do tempo determinado, vou começar ainda esse ano, sem falta. Uma forte, já conversei com o professor, paguei adiantado a primeira mensalidade, segunda-feira às 6 horas é meu primeiro dia. Então a gente consegue, utilizando essa ferramenta, construir junto com o paciente essas metas, seguindo, né, essa estratégia, de uma forma que faça sentido. Então o conteúdo que importa, né, tem que fazer sentido para a pessoa. Pessoal, indo para o final já, estou indo um pouquinho rápido, né, por causa do tempo, depois a gente pode voltar. Vale sempre lembrar que, para mudanças de estilo de vida serem sustentáveis, elas precisam ser prazerosas e significativas, divertidas, que façam você se sentir bem. Precisam ser efetivas e escolhidas livremente. Ressalto sempre a importância de a gente ter uma rede de contatos e parcerias de outros profissionais, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer tudo isso na nossa prática clínica, vai ser interessante a gente ter bons contatos para a gente encaminhar na questão da atividade física, né, para um profissional de educação física. Deixo essa ferramenta para vocês de estratégias para a gente utilizar sobre a atividade física, quando a gente tem 1 minuto só para conversar sobre isso, quando a gente tem 5 minutos, quando a gente quer dar mais atenção e tem mais minutos para abordar esse tema, tá? Atuais guias e recomendações, depois eu posso passar isso para vocês. Esse documentário que eu acho bem legal, tanto para nós como para os nossos pacientes, tá? E, pessoal, é isso. Agradeço muito a presença de todos. Espero que a gente tenha um tempinho aí para a gente conversar. E sempre a participação da minha sobrinha nas minhas apresentações. Ah, essa sobrinha tá famosa já, hein, Bruno? Tá famosa, já quero conhecer. Ela vai crescendo ao longo das apresentações, que é bom, né? É isso que é legal. Isso que é legal. Ô, Bruno, falando que vai crescendo aí, enquanto eu aguardo aqui algumas perguntas, enquanto fala em vai crescendo, primeiro, parabéns, né, Bruno? Como sempre, é excelente, sempre aprendo muito quando ouço você falar, até comentei aqui, aliás, não só eu comentei, como muitos comentários, falando que você já modificou a vida das pessoas que te ouvem, só de te ouvir aqui, alguns dos profissionais colocaram mais movimento na própria vida, e que é essa questão que você falou também de quando a gente entra em contato com a MEV, não tem como a gente não se autorreferenciar e não ser um exemplo para os nossos pacientes. Bruno, eu atendo bastante adolescente e eles sofreram muito com a questão da pandemia. E por conta dessa troca aí, até é muito legal quando você joga para eles, eles vêm com a oportunidade que eles têm, né? Então, tem um paciente meu que ele mesmo, sem eu falar nada, né? Ele veio com uma sugestão que até já, que muitas pessoas falam, mas partiu dele, de, não, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a subir escada. E ele morava num andar alto, tá? Então, ele fez uma meta, depois aos pouquinhos. Como é que você estimula efetivamente uma pessoa que na sua prática, que é sedentária, que tem pouco tempo, que tem muitos lapsos e recaídas, quais
qual é o segredo, além de ser o Bruno, né? Que obviamente isso influencia, né? Mas o que você teria de dica aí? Nossa, sim, não é à toa que é uma pandemia já há tanto tempo, né? Porque é justamente essa mudança de comportamento não gosto muito dessa palavra, né, dessa expressão, o aprimoramento do nosso movimento, né? De a gente se mexer mais, é bem difícil. E a tecnologia, a modernidade não ajuda, né? Cada vez dificulta mais. Mas assim, se é que existe um segredo, eu falaria que tem que ser algo prazeroso, divertido, que faça sentido para ela. Isso principalmente na parte de exercício, né? De começar um exercício sistematizado, planejado. A gente tem que expandir nossa cabeça aí, né? Para dança, para os esportes, para coisa com os amigos, para dancinha do TikTok. Vou praticar a dancinha do TikTok agora, né? Estou falando de adolescente. Coisas que façam sentido e que sejam divertidas e prazerosas. Porque senão, dificilmente vai ser mantido por muito tempo. Quando a gente fala de criança e adolescente, eu acho que tem alguns conceitos que importam muito, né? Assim como foi falado do sono, família, o ambiente, os facilitadores, a gente envolver a família, né, com um ambiente que facilite o movimento e tá todo mundo na mesma direção, eu acho que faz muito sentido, né? Na minha família eu tento fazer isso dentro do possível, né? Convido para a gente ir no parque, daí a gente vai brincar com a minha sobrinha, daí a gente se mexe, a gente vai, porque realmente é uma dificuldade, né? Pessoas, vamos pensar bom, falando de adolescente, nas escolas, lógico, agora dificuldade, mas a escola tem um papel essencial, né, nesse quesito. Infelizmente, ainda muitas vezes é muito difícil isso, essa questão, mas seria muito interessante se tivesse um olhar mais aprimorado para isso, seria legal. Então, claro, sim, posso falar mais algumas coisas, mas eu acho que vai por aí, né? Essa questão do o sentimento de afeto que essa criança, adolescente vai criar com o movimento, que já criou na infância, né? E que vai criar ao longo do tempo. Eu acho que se é que tem um segredo aí, seria nesse sentido. Ô Bruno, uma pergunta aqui que está chegando da Vivi. Ô Vivi, você pode me falar que depois me escreve aí se é mais ou menos isso, mas é mais ou menos sobre lapsos e recaídas, ou seja, o que ela perguntou aqui. Se estipulou um plano SMART junto com o paciente, fez o acordo, seguiu toda a cartilha, e ele retorna e não conseguiu, não fez nada do acordo, né? Então, nesse caso, ele nem saiu lá efetivamente do estágio que ele estava aí da motivação dele. Então, eu queria perguntar um pouquinho disso, como é que você ajuda a pessoa a tomar essa consciência e juntar aí com lapso e recaída também, porque eu, particularmente, na minha vida, muitas vezes eu sigo essa questão do lapso e recaída, né? Então, vem mais lapso, recaída, para ser sincera, não, porque a atividade física já está aqui. Mas lapso eu tenho bastante, porque às vezes o dia a dia fala, putz, como é que você ajuda esse paciente, esses dois casos? Isso é o mais comum, né? Nas minhas aulas eu sempre pergunto assim, alguém conhece uma pessoa que nunca começou a fazer atividade física ou exercício? E quase ninguém conhece, né? Ou às vezes conhece uma ou outra, todo mundo já começou praticamente a fazer alguma coisa. E praticamente quase todo mundo já parou. Então, realmente é muito difícil. Na questão das metas, se a pessoa nem começou, nem pôs em prática, provavelmente a gente tem que parar para pensar um pouquinho, né? Será que a gente meio que forçou criar essas metas para uma coisa que a pessoa não estava ainda preparada para fazer, né? Foi mais uma expectativa nossa como profissional de colocar aquelas metas do que algo que a pessoa já estava dentro dela de realmente dar esse passo inicial. Então, acho que isso é importante. E se as metas foram realmente, acho que o principal ali é o relevante. Se elas foram relevantes para a vida da pessoa. Porque se não for, é quase que uma receita para o insucesso, né? Para ela não fazer e parar. Eu acho que, de novo, o segredo, entre aspas, é, dentro do possível, né, conhecer o nosso paciente, ter essa troca com ele, identificar quais são os motivadores dessa pessoa. De novo, dando o exemplo
para mim funciona muito fazer com outras pessoas, tá num ambiente mais social. Sozinho eu faço também, ok, mas assim, eu faço muito mais e muito mais motivado quando eu tô com mais gente. Então, para mim faz toda a diferença. Eu crio, né? E assim, para mim, a atividade física, no específico clube de corrida, juntou o clube de corrida com amizades, com fazer trilhas, coisa que eu não estava fazendo, resgatei isso, com fazer viagens, com sair para conversar com os amigos novos que foram feitos. Quando você junta, tira só a questão do movimento pela saúde e inclui tudo, o contexto social da vida, do estresse, do sono, dos relacionamentos, eu acho que tem um potencial um pouquinho maior de ser mais efetivo. Óbvio que não garante, porque assim, aprimoramento de estilo de vida é o maior desafio que nós temos, né, no mundo. Então, é Sim. difícil mesmo, mas com esses ingredientes a gente vai aumentando nossa chance de sucesso. Muito, muito bacana, Bruno. Só para encerrar aqui, você vê já alguma mudança efetiva? Assim, as pessoas estão realmente se movimentando mais? Você está otimista? Esquece a questão da pandemia que atrapalhou um pouquinho, principalmente as crianças e os adolescentes. Como é que você vê essa questão? Tá, eu vejo assim, um certo movimento em termos de um maior olhar para a saúde, uma preocupação um pouco maior para a saúde. Isso eu vejo. E junto aí a questão da atividade física. Mas, infelizmente, o que as evidências nos mostram é que, apesar de às vezes, no Brasil, por exemplo, o exercício está aumentando um pouquinho, bem pouquinho, ao longo dos anos, a quantidade de movimento como um todo, quando a gente junta comportamento sedentário, número de passos, por exemplo, né, está reduzindo, está caindo. Então, no geral, eu acho que está caindo em vez de aumentar, apesar de ter um potencial aí de um olhar para a saúde um pouco maior. Mas toda essa questão da tecnologia, da modernidade, que tira movimento de nós cada vez mais, está ainda muito forte, está prejudicando bastante a nossa vida. Gente, desculpa. Bruno, muito obrigada, e eu queria parabenizar um slide que alguém falou aí, que fez muita diferença na vida, mas esse slide que você falou das oportunidades, Bruno, super gratidão, eu pelo menos vou aplicar já, porque é isso mesmo, quais são as oportunidades, né? Então, vamos dar continuidade aqui, e também espero que você fique com a gente até o final, para a gente Maravilha, vou responder sim. e trocar aí fazer um check-out aí com todo mundo. Agora, a gente queria Obrigado, chamar... pessoal. Obrigada, Bruno.